Olá, seja bem-vindo ao curso de IPv6 MikroTik, um curso oficial, e você pode se perguntar por que eu faria ou por que eu precisaria fazer um curso de IPv6 em MikroTik. Em primeiro lugar, se você é usuário de MikroTik Router OS, é de extrema importância que você comece a migrar a sua rede de IPv4 para IPv6 ou que você trabalhe com uma rede conjugada entre IPv4 e IPv6. Seja você um provedor, uma empresa ou um usuário corporativo de endereçamento de IP. E agora, com a linha de versão 6 do IPv6, nós temos muita necessidade de expansão no mercado. Bom, esse curso é um curso oficial, é um curso de certificação internacional, e após a sua aprovação no final, ao término do curso, você vai se tornar um consultor em endereçamento IPv6 de forma mundial, ou seja, você vai ter um reconhecimento em todos os territórios do nosso planeta. O curso ele tem uma carga horária de 16 horas, são 2 dias de teoria e de prática. Você vai aprender tanto na parte funcional de teoria quanto executar a configuração no Router OS. Então, nós vamos abordar aí no primeiro capítulo, a parte introdutória, principalmente a parte de endereçamento, né? Então a gente tem aí as diferenças que vão ser elencadas entre IPv4 e IPv6 e como a gente vai fazer a distribuição dos endereços. Depois a gente aborda aí uma notação que é muito importante, que é a criação dos padrões de endereçamento IPv6 no modo SLAAC, por exemplo, que são padrões internacionais, de forma que a sua rede se torne compatível. Nós vamos criar, calcular e desenvolver subredes. Vamos fazer uma métrica de tipos de endereços, com link local, global, multicast, unicast, o local único que a gente faz isso dentro da própria rede, aplicado à sua rede interna e que ela vai comutar com o mundo externo através do IPv6, e criar aí uma condição de endereços que são endereços específicos, né, que são aquelas situações especiais que a gente tem que classificar o endereçamento sob uma demanda de necessidade, seja global ou não. E nos endereços de IPv6 a gente vai ter reservas, então eu tenho não somente os endereços, como as redes em IPv6 para fazer essas reservas. E diante de tudo isso a gente faz alguns laboratórios. No próximo módulo a gente vai abordar aí em protocolos IPv6 a configuração de endereçamento baseado numa configuração automática ou numa configuração que a gente vai trabalhar com o stateless, trabalhando com o próprio SLAAC, em cima de DHCPv6, claro, ou stateful diretamente com o endereçamento na versão 6 em DHCP. O protocolo de descoberta é extremamente importante, né? A gente vai descobrir quais são os equipamentos que estão em Layer 2 ou em Layer 3 com IPv6 e transmitindo em broadcast essas informações, a gente chama isso de neighbors. A gente vai passar também para você uma noção básica de roteamento de endereçamento IP versão 6, ou seja, o roteamento ele tem uma métrica lá no V4, agora no V6 ele tem outra um pouquinho mais complexa, então a gente vai ter que entender um pouquinho os módulos aí de prefixos das redes IPv6 e praticar um pouquinho desses laboratórios aí nesse tema. No próximo tópico a gente aborda aí sobre pacotes de endereçamento da versão 6. Como funciona o cabeçalho IPv6, com a descrição do cabeçalho do header que a gente chama, né? O que a gente faz para integrar ele com a fragmentação do pacote, ou seja, se eu tenho um pacote IPv4, ele é fragmentado de uma maneira, com o IPv6, dentro dos protocolos, ele faz de outra maneira. Baseado também no tamanho do pacote, quando a gente fala de MTU, a gente também tem algumas limitações. Então, a partir daí, a gente faz alguns laboratórios para entender na prática como funcionam essas configurações. Depois, no tópico de segurança, o que a gente aborda? O ICMP, por exemplo, é um protocolo que muita gente não dá atenção, mas o ICMP na versão 6 ele tem algumas características que precisam ser desvendadas. Então, também com os protocolos de descoberta nessa classificação, a gente vai trabalhar aí com cada equipamento fazendo uma requisição de consulta, fazendo uma solicitação do endereçamento, anunciando se ele estiver entregando com advertisement, ou fazendo uma solicitação de descoberta do próximo equipamento, que é o neighbor. Nós vamos fazer uma detecção também de endereços que possam estar duplicados dentro da nossa rede
e, obviamente, a possibilidade de ter uma inacessibilidade, ou seja, eu não consigo atingir o meu vizinho, sendo que ele está dentro da mesma estrutura, com o mesmo endereçamento da rede que eu estou participando. A gente trabalha com anúncios, né, fazendo essa classificação. Depois nós temos algumas flags para identificar, né, que são flags baseadas em endereços e baseadas em configurações específicas. Temos redirecionamento para passar um pouco para você sobre modulações, né, de multicast em métodos de descoberta ou endereçamento que ele seja fixo, porém temporário, diante do DHCP da sua rede. A outra abordagem também extremamente importante dentro desses direcionamentos ou redirecionamentos é o firewall, como é que ele vai operar dentro desses redirecionamentos. Outra métrica também importante é o IPsec, como é que a criptografia trabalha dentro da segmentação de endereçamento, seja lá no cabeçalho com base no AH, no ISP, ou um mais o outro, né? E a gente vai fazer alguns laboratórios para poder entender um pouquinho mais dessa aplicação do IPsec no IPv6. Depois nós temos os métodos de transição. Como é que funciona esse método de transmissão? Eu trabalho com IPv4 e quero migrar para o IPv6, mas eu quero trabalhar com uma rede híbrida e ela operando de forma que ela esteja em uma miscelânea de endereçamentos, né? Então a gente tem lá o Dual Stack, que é feito com recomendações de bases operacionais mundiais, e a gente tem um 624, por exemplo, que é o método que eu faço de conversão entre uma base de endereçamento V6 para resolver o endereço V4. Teredo, DSS Lite, Dual Stack Lite, então tem vários laboratórios aí para a gente fazer também dentro dessa frente. Na próxima abordagem, a gente vai falar sobre interoperabilidade, ou seja, de uma forma híbrida ainda, eu posso trabalhar com endereços que sejam tanto de forma estática quanto via DHCP, a maneira que eu vou reservar ou deixar o endereço privativo para um usuário e que ele fique transparente para uma rede pública, para o mundo da internet. Vamos entender um pouquinho dos túneis aí em IPv6, seja ele IP, Ethernet sobre IPv6, o protocolo GRE-V6, então tudo isso tem uma relação direta com a interoperabilidade desse protocolo que a gente vai operar. As versões que a gente tem de serviços que são atribuídos à rede, como por exemplo o DNS, DNS reverso, como funciona isso em IPv6, serviços como o NTP, o PPP também, que é outro conceito que acaba conflitando muito entre as pessoas que usam serviços PPPoE, por exemplo, né? Vamos abordar um pouquinho sobre o roteamento nos endereços globais do IPv4 e fazendo com que esses endereços cheguem até os circuitos do endereçamento V6. Depois alguns recursos que a gente vai aplicar aí adicionais, como por exemplo NAT. Então, é possível ter uma integração com o NAT entre o endereço IPv4 e o IPv6 da minha rede? Quando eu tenho um hotspot, um portal de autenticação na minha rede, quando eu tenho radios para autenticar o meu usuário, quando eu tenho políticas de roteamento, o serviço de DHCP vai fazer essa integração para você. E aí a gente usa algumas ferramentas, como aquelas tradicionais, como o Ping, Traceroute, o Torch. São ferramentas de análise de pacotes que estão sendo recebidos, né? Um gerador de tráfego, que também é muito importante para você poder utilizar. Ferramentas que você pode disparar através de scripts, como o NetWatch. O NetWatch também é bastante utilizado, não só em V4 quanto em V6 também. Vamos fazer alguns laboratórios e daí para frente a gente vai fazer um overview para que você possa ter acesso ao portal de certificação e você possa chegar a adquirir o seu certificado oficial. A gente vai abrir o portal para você poder fazer a sua prova e atingindo 60% de acertos, você vai ter o seu nome impresso no certificado gerado pela própria MikroTik e a modalidade de MTC IPv6 Engineer, ou seja, você vai se tornar um técnico oficial, um consultor oficial internacional em IPv6 MikroTik. Aguardo você em uma das nossas próximas turmas. Até lá!